e eu estou aqui hoje para conversar com você a respeito da sua vida, aqueles momentos que você tem passado, no qual você pensa assim: se eu tivesse alguém para conversar comigo, seria tão bom. Se eu tivesse alguém para caminhar junto comigo, lado a lado, seria maravilhoso, seria tudo mais fácil. Eu quero te dizer que você já tem essa pessoa junto com você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está aí ouvindo as suas orações, ele está junto com você. O problema, irmãos, é que nós muitas vezes nos afastamos dele. Nós muitas vezes não damos ouvido ao que o Espírito Santo quer nos dizer. Por isso eu estou aqui hoje para te trazer uma palavra que vai ser um bálsamo no seu coração. Amém? Eu sei que você tem passado por um deserto e muitas vezes você perde a força. E eu quero contar aqui um testemunho meu de algo que aconteceu comigo quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Não foi fácil. Eu enfrentei muitas batalhas, mas principalmente a batalha espiritual. E eu quero te mostrar como Deus me libertou, e assim também Deus vai te trazer a vitória. Ele vai sempre te dar a vitória. Basta que você ande na presença dele. E eu vou te mostrar que para andar na presença do Senhor, você não tem que ser perfeito. Você não tem que ser aquela pessoa que é impecável. Isso não existe, irmãos. Nós precisamos tirar toda a máscara, toda essa ideia de santidade extrema que nenhum ser humano consegue atingir. Porque eu vejo que um dos maiores perigos do ser humano é o orgulho espiritual. Jesus, ele foi totalmente contra isso, contra os religiosos da época que se achavam muito melhores do que as outras pessoas, simplesmente porque eles conseguiam cumprir muitas regras. Eles jejuavam 3 vezes por semana, eles sempre estavam no templo aos sábados, eles davam esmolas, davam dízimo, eram pessoas exemplares exteriormente, mas o coração deles era sujo, o coração deles tinha maldade. E a maior maldade deles, sabe qual era? Era o orgulho espiritual. Eles não achavam aquela necessidade de se arrepender dos seus pecados. Eles não reconheciam que eles eram pequenos e que precisavam da graça e da misericórdia do Senhor. E é justamente por causa disso que eles não reconheceram Jesus. E foi por esse motivo que Jesus disse: eu não vim para os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então quem é a pessoa sã? É aquela pessoa que ela é suja, ela na verdade ela é muito doente, mas ela pensa que ela não precisa de remédio, ela não precisa ser curada. E nós, irmãos, que estamos aqui hoje, eu quero muito hoje orar nesse sentido, para nos humilharmos na presença do Senhor. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso. E Jesus disse que certa vez ele foi ao templo orar e ele ficou bem no meio do templo, orando em voz alta, para que todos vissem o quanto ele era uma pessoa espiritual, uma pessoa abençoada. Mas então Jesus falou sobre o cobrador de impostos, que naquela época era considerado o pecador da pior classe, porque eles eram corruptos. Aqueles que trabalhavam para o governo romano, eles extorquiam as pessoas. E então esse cobrador de impostos, ele chegou diante do templo. E a Bíblia conta que ele não teve coragem de entrar lá dentro. Pelo contrário, ele ficou cabisbaixo, ele abaixou a cabeça e ele falava, batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou digno, não sou merecedor. Eu mereço, na verdade, a condenação, mas Senhor, eu estou aqui te pedindo perdão. E aí então Jesus diz que este homem, ele recebeu o favor de Deus, o perdão, a graça e a misericórdia. Mas aquele outro homem, apesar de fazer tudo certinho, tudo perfeitinho, ele não foi aceito. Então Jesus estava querendo dizer: olha, não é a quantidade de regras que você segue, não é a perfeição, a nota que você tira diante de Deus. Porque Jesus disse: todos são pecadores, todos estão mortos espiritualmente e precisam nascer de novo. Então, irmãos, o mérito não é nossa, a honra e a glória pertencem somente a Cristo, porque Ele venceu a morte por nós. Ele entregou o seu corpo castigado, humilhado. Jesus foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos, justamente porque você merecia essa condenação, mas ele assumiu o seu lugar. Você era como Barrabás. Naquele momento que Jesus morreu no lugar de Barrabás, Barrabás representava a humanidade, eu e você. Mas Jesus derramou o seu sangue e hoje nós podemos, irmãos, nós temos o privilégio de ter comunhão com o Senhor, amém? De podermos entrar na presença do Senhor com ousadia,
sabendo que não depende de nós, mas foi Jesus quem conquistou essa bênção, esse privilégio. Amém? Então eu vou ler um simples versículo, depois eu vou trazer uma breve explicação do que aconteceu comigo mesmo. Eu quero ler com você um versículo que está no Salmo 40, o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que o salmista Davi disse: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? Irmãos, esse versículo para mim tem um significado muito profundo. Eu me lembro quando eu me converti no ano de 2002, foi através de um primo que falou de Deus para mim, e assim que eu comecei a buscar ao Senhor e eu me arrependi dos meus pecados, eu não imaginava que o inimigo iria se levantar fortemente contra mim. Eu me lembro, irmãos, que me deu uma preguiça muito grande. Eu fiquei uma semana sem querer sair do quarto. Eu não sei explicar até hoje exatamente o que aconteceu, mas me deu um cansaço que eu não soube explicar de onde veio aquilo. Hoje, analisando o meu passado, eu vejo que o inimigo queria me derrubar. Porque o inimigo sabe, quando você está no deserto, é como se ele colocasse no deserto ali um sofá bem confortável para você nunca sair do deserto. Irmãos, eu passei por tudo aquilo e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não tinha o conhecimento da Bíblia. A única coisa que eu tinha era a fé em Jesus. Era a única coisa no qual eu me agarrava. Irmãos, a minha mãe começou a ficar preocupada, eu não queria sair de casa, eu fiquei muito cansado. Mas aí eu fiquei sabendo que naquele fim de semana iria um ministério de louvor lá na minha cidade. Esse ministério de louvor chamava Getsemane, era da igreja Getsemane, lá em Belo Horizonte, e eu pensei, eu não posso perder, eu preciso lá receber uma palavra, cantar louvores com os meus irmãos, eu preciso voltar para a igreja. Eu tinha me convertido, irmãos, há 10 dias atrás, recentemente, e foi então que eu tomei uma decisão de fé. E eu pensei, eu não vou ficar aqui nessa cama para sempre, eu não vou ficar nesse desânimo, nessa preguiça, nesse marasmo, não, eu vou neste evento. Irmãos, quando eu cheguei neste evento, estava já começando os louvores, e então o ministro de louvor começou a falar palavras que vieram diretamente no meu coração. E ele começou a dizer, você que muitas vezes se sente cansado, é como se um peso nas suas costas não deixasse você avançar. Eu quero te dizer, Jesus vai te libertar hoje, abra o seu coração. E aí, irmãos, naquele momento Deus foi me renovando, eu comecei a orar, comecei a agradecer a Deus, e quando eu menos percebi, irmãos, eu já estava liberto daquele peso que veio sobre mim, sabe? Hoje eu entendo que o diabo estava furioso, o inferno estava se levantando, porque ele sabia que através de mim, a minha família poderia ser tocada, os meus amigos ouviriam falar de Deus, eu iria um dia pregar na internet para tanta gente. O diabo não sabe tudo que Deus vai fazer, mas ele prevê, entende? O diabo, ele não sabe, por exemplo, o que tem na sua mente, mas ele consegue perceber pelas suas reações, a maneira como você reage a uma tentação, ele consegue perceber aquilo que é a cobiça do seu coração, e com isso ele vai colocando pratos na sua frente. Então, o diabo não sabe de muita coisa, mas ele consegue prever. E o diabo sabia, aliás, ele previa que Deus poderia fazer algo na minha vida, porque o meu coração estava quebrantado. Amém? Deus me colocou numa rocha firme. A partir daquele dia, eu já conseguia caminhar, eu já conseguia fazer a vontade de Deus, e eu comecei a me unir em grupos de oração. E aonde tinha um culto numa igreja na minha cidade, eu comecei a frequentar. Eu estava sedento, faminto pelas coisas de Deus. Irmãos, várias foram as tentativas do inimigo de me tirar desse caminho. Até hoje ele vem tentando, mas a cada dia Deus vem dando a vitória. Amém? Então não importa a situação que você esteja hoje, Jesus ele quer te tirar do fundo do poço. E como eu disse no começo da mensagem, você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as qualidades de um cristão. Você só precisa estar junto com Jesus, e Ele vai mudando o seu coração dia após dia. Amém?